Amém. Abram suas Bíblias no Evangelho ao qual escreveu o apóstolo João, capítulo 19, versículo de número 30. Evangelho de João, capítulo 19, versos de número 30. A temática de hoje tem uma frase que foi falada, cantada e lida durante o nosso momento de coral, durante as leituras bíblicas, que é: o tempo se cumpriu. O tempo se cumpriu. O texto de João, capítulo 19, e versículo de número 30, diz o seguinte: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Feche seus olhos, baixe sua cabeça e vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, aqui estamos te rendendo graças, Pai. Aqui estamos apresentando o nosso culto racional. Os nossos corpos, Pai, sendo apresentados a Ti. Muito obrigado. Muito obrigado por ter nos conduzido até aqui, Pai. Porque se chegamos, foi porque o Senhor permitiu que aqui estivéssemos. E marcou este encontro para ouvirmos o que o Senhor tem para nos dizer. E todos os corações aqui estejam quebrantados, abertos e humildes, não para ouvir o que eu tenho a dizer, e sim o Senhor, através das tuas sagradas escrituras. Que toda palavra que já foi lida, cantada e que agora estará sendo pregada, esteja cravada e gravada no coração de cada um dos teus filhos. Muito obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? O tempo se cumpriu. Queridos, essa data de hoje, ela é muito especial. Momento de festas, de dar presentes, de receber presentes. Estou aí aberto para receber presentes. Não sei porque ainda ninguém começou a se mexer para me dar um presente, né? Mas, enfim. Momento de estar em unidade com a família, com amigos. Um momento de alegria. Porém, o sentido real do Natal é glorificarmos o nascimento de um rei, de um profeta e um sacerdote. Jesus, aquele que governa as nossas vidas. Aqueles que transmite ensinamentos vindo da parte do Pai para cada um de nós. E leva as nossas petições ao trono da graça. Sim, Natal é Cristo. Natal é o nascimento do Rei menino. Nesta noite, meditaremos no texto que foi lido, ao qual é repleto de ensinamentos que, se guardados e praticados por cada um de nós, o nosso Natal ele fará todo sentido.
do mundo. Porém, se desprezarmos tais informações, transformaremos o Natal apenas em mais uma festa que acaba quando você acordar. Se não guardarmos tudo aquilo a respeito de Cristo, o Natal será apenas mais uma festa. E quando você acordar, ele vai ter acabado. O texto que lemos, ele traz as últimas palavras de Cristo. É o tetelestai, uma palavra grega que tem um sentido muito amplo. Quando alguém cometia um crime ou tinha uma dívida a ser paga, esta pessoa recebia um documento chamado uma cédula de dívida, uma promissória, um carnê nos dias atuais. Quando a pena imposta era cumprida, a dívida era totalmente paga, o juiz, ele atualizava aquele documento e assinava no final desta folha a palavra tetelestai, que significa tudo já havia sido pago, que não existia mais nenhum débito, que toda a condenação havia sido encerrada. Amados, nos dias de hoje, quem possui um financiamento de algum automóvel, sabe que quando termina de pagar, precisa ser dado uma baixa. Quem sabe o nome dessa baixa? Baixa de gravame. Quando eu vou dar a baixa de gravame, significa o quê? Que eu quitei. Significa que acabou. Tudo aquilo que precisava ser pago, já foi pago. Com esta palavra, pregado na cruz, Cristo, ele afirma para mim e para você, que tudo o que fora proposto para ele, desde o início do mundo, estava concluído. Ele tinha feito tudo. Porém, você pode estar talvez se perguntando, o que foi que Cristo fez? O que foi esse tudo? O porquê ele ter dito aquela palavra cravado ali na cruz? O que este que celebramos o aniversário dele fez? Queridos, nós vamos ver 4 feitos de Cristo para cada um de nós, que o faz merecedor de todas as festas que são feitas para ele no dia de hoje. Estaremos trabalhando 4 situações em que faz com que toda honra, toda glória do dia de hoje seja para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ver o que está contido no tetelestai, no está consumado. Amados, a primeira coisa que faz com que eu e você venhamos a entender o verdadeiro sentido do Natal e refletir na figura de Cristo, é saber que Ele criou todas as coisas. 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 3 do Evangelho de João, diz o seguinte: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Queridos, algo extraordinário está em nossa frente. Aquele que cria tudo a partir do nada. A ciência hoje, ela se depara com este argumento em que
Deus, em sua essência, Ele traz à existência o que outrora não existia. Em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 1, está lá dizendo que Deus criou os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Em hebraico, existe uma palavra ali empregada chamada bará. Esta palavra, ela só é encontrada naquele momento, neste texto. E essa palavra, traduzida por criar no português, ela não tem apenas este sentido de criar. Porém, ela afirma que é criar a partir do nada. Este púlpito, ele foi criado, sim ou não? Sim ou não? Mas foi a partir do nada? Não. Árvores foram coletadas, um marceneiro, por sinal muito bom, meu amigo Arlindo, prepara tudo isso, e tudo o que vemos foi criado a partir de. Mas o mundo ele foi criado pelo poder deste que hoje você celebra o nascimento. Queridos, isso é um feito extraordinário. Isso é um feito que até os dias de hoje é tentado replicar em mesas de laboratório. Cristo, Ele cria tudo a partir do nada. Tudo que você tem hoje foi através do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o Criador. Ele é aquele que detém de todo o poder. Se nós temos a nossa vida hoje, quem criou? Quem criou a sua vida? Queridos, guarde isso. Porque por vezes nós esquecemos, durante a nossa trajetória, que se não fosse Jesus Cristo, nós não existiríamos. Quem criou a condição para você hoje estar aonde você está foi o Senhor Jesus Cristo. Quem criou a condição de você ter um trabalho, quem criou a condição de você ter uma família, quem criou a condição de você ter filhos, quem criou a condição de você ter uma casa, quem criou a condição de você estar aqui hoje, quem criou todas as coisas foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele devemos dedicar a glória deste dia, celebrando o seu nascimento. Porque na cruz do Calvário, Ele fez tudo. E uma dessas situações de tudo foi ter criado todas as coisas. E é interessante porque Ele estava lá criando, apareça assim, assado. E daqui a pouco Ele para. E naquele momento Ele diz: façamos. Quem? Quem? A mim e a você. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E o homem estando ali, Ele diz que não é bom que o homem esteja só. E Ele faz com que aquele homem caia em um sono profundo. E quando ele acorda, ele está com a coisa mais maravilhosa que Deus poderia dar a ele aqui em terra, que é a sua esposa. Aquela mulher que foi criada a partir dele. Cristo, o verdadeiro Natal, cria todas as coisas. Se hoje não trazermos à nossa mente a reflexão de quem é este Cristo, o Natal será apenas comida, bebida e farra. Não será o nascimento desse Salvador que cria todas as coisas. Então, queridos, o tudo está englobado em primeiro ponto: criar todas as coisas. O segundo ponto é algo extraordinário, porque Ele poderia ter nos criado e poderia ter, pastor, nos deixado. Ele poderia ter nos criado e ter entregue ao mundo a nossa sorte. Ele poderia ter nos criado e ter dito: eu já fiz, pastor Elias, e eu deixo ele lá. Mas não. O segundo ponto, do tudo que Cristo fez, Ele habitou entre nós. Ele habitou
entre nós. Queridos, João capítulo 1, versículo 14 diz assim: o verbo tornou-se humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Filipenses 2, versículos 7 e 8, Paulo diz que ele esvaziou-se a si mesmo, assumiu uma posição de escravo e nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amados, Cristo, aquele que merece toda a glória do dia de hoje, ele não apenas te criou, ele desceu do mais alto e sublime trono e habitou conosco. Cristo andou onde nós andamos. Cristo passou por tudo aquilo que nós passamos. Cristo chorou, se entristeceu, teve fome, foi tentado, com certeza. Esse Deus, ele desce para estar do seu lado. Esse Deus encarnado, ele se humilha. Por vezes nós imaginamos que a humilhação de Cristo começa ali na trajetória dele para a crucificação, mas não, queridos. A humilhação de Cristo, ela começa ao descer, habitando em um ventre de uma pecadora, andando com pessoas que o rejeitavam todos os dias, andando perto de pessoas que queriam o matar diariamente. Este que celebramos no nascimento dele, habitou com você. Queridos, e não bastava apenas ele habitar, ele curar. Lucas 21, 37 diz que todos os dias Jesus, ele ia no templo ensinar. Não bastava a Cristo criar, andar perto, ele investia tempo ensinando. Cristo, ele investia tempo em vidas. Cristo, ele estava lado a lado, transmitindo o conhecimento de maneira diária para aqueles que estavam ao seu redor. Paulo, ele afirma em um momento que nós devemos ser seus imitadores, como assim ele o faz de Cristo. E uma das coisas que precisamos estar imitando o nosso Senhor Jesus Cristo é estarmos acompanhando vidas, é estarmos transmitindo conhecimento a vidas, é estarmos cada dia mais andando próximo a pessoas que através do testemunho de cristão dentro de você, através do brilho do Espírito Santo que habita dentro de você, estas pessoas serão transformadas. Amados, Natal é eu saber que Cristo criou todas as coisas. É cada um de nós termos a ciência em nosso coração que ele andou aqui na terra. Isso não é conto da carochinha, queridos. Isso é fato. Isso é um fato comprovável e irrefutável, que em um período da história Jesus nasceu. Jesus habitou aqui conosco, passou por toda e qualquer situação que eu e você passamos. Tudo isso para nos ensinar, tudo isso para transmitir conhecimento para mim e para você, tudo isso para afirmar que aquilo que ele precisava fazer, ele já fez. Amados, a primeira coisa, Cristo, ele cria todas as coisas. O segundo, ele vem e habita conosco. O terceiro é magnífico. O terceiro é extraordinável, porque ele cria, ele vem, ele ensina, e parece pouco. E o que é que ele faz? Ele se sacrifica. Esse ao qual nós estamos celebrando a sua chegada, ele se sacrificou por mim e por você. João capítulo 19, os versos do 17 ao 30, diz o seguinte: carregando a sua própria cruz, Jesus foi ao local chamado Gólgota. Ali
eles o pregaram na cruz. Queridos, esta cruz tinha sido preparada para Jesus? Esta cruz tinha sido preparada para Jesus? Sim ou não? Não. Essa cruz era para quem? Para quem? Esta cruz era preparada para Barrabás. Esta cruz não era para Jesus. Sabe qual era o tamanho de Barrabás? Ele era uma pessoa assim como o pastor André, alto, forte. E a cruz ela tinha o seu tamanho. Porém, aquele crucificado foi Cristo. Magrinho, franzino, talvez assim como o irmão Nivaldo. Quando os braços de Cristo foram abertos na cruz, o que é que aconteceu? O local onde colocavam-se os pregos não estava no mesmo lugar. E aí o que é que fizeram? Alguém sabe? Amarra-se um braço, amarra-se um outro, e faz o quê? Puxa, até chegar no local correto. Até chegar no local correto, ele foi dilacerado, ele foi rasgado, ele foi moído, ele foi pisado. Este Cristo que nós celebramos este Natal, ele criou todas as coisas, ele habitou entre nós, ele nos ensinou e ele se sacrificou por você. Os outros dois crucificados com Jesus, um de cada lado e ele no meio, Pilatos colocou no alto da cruz uma placa que dizia: Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. O lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, em latim e em grego, de modo que muitos judeus poderiam ler a inscrição. Depois que os soldados o crucificaram, repartiram as suas roupas em 4 partes, uma para cada um deles. Também pegaram a sua túnica, mas ela era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Por isso disseram: em vez de rasgá-la, vamos tirar sorte para ver quem fica com ela. Isso cumpriu as escrituras que dizem: repartirão minhas roupas entre si e lançarão sorte por minhas vestes. Perto da cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Cleopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe: mulher, este é seu filho. E ao discípulo disse: esta é a sua mãe. Jesus sabia que a sua missão havia sido terminada. Para cumprir as escrituras, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que eles soparam numa esponja o vinagre e a colocaram na ponta de um caniço, ergueram até os lábios de Jesus. Queridos, algo interessante no sacrifício de Cristo é vermos que ele foi dilacerado, ele foi moído, coroa de espinhos em sua cabeça. Mas não bastava, a humilhação ela tinha que ser completa. Lá em cima, quando ele pede de beber, molham uma esponja em um pouco de vinagre. Queridos, os amados podem imaginar que esponja foi essa que tocou a boca do nosso Senhor Jesus Cristo? Os amados têm ideia o que era essa esponja? Amados, essa esponja é talvez aquela que nós guardamos em nossos sanitários, nossos banheiros, quando terminamos de higienizar o nosso vaso. Os banheiros romanos, eles eram higienizados com uma esponjazinha e deixavam aquela esponja ali do lado. Esse sacrifício foi por você. Esse sacrifício foi por você.
Esse sacrifício foi por mim. Por conta desse sacrifício, você está aqui hoje. Por conta dessa humilhação, nós estamos aqui hoje. Celebrando o nascimento desse homem que criou todas as coisas. Celebrando o nascimento deste homem que habitou conosco. Celebrando o nascimento desse homem que se sacrificou. Tudo isso por amor. Que amor é esse? Tem um louvor que diz que a graça é incalculável. Não tinha interesse. Sua vontade é boa para mim, para você. Queridos, João 15:13 diz que ninguém tem amor maior senão aquele que dá a vida pelos seus amigos. Amados, sacrifício na cruz do Calvário por você, o amigo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, Romanos 5, versículo 8, ele diz que Deus, ele não tinha que provar nada não, meu irmão. Mas é extraordinário que ele diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós enquanto ainda éramos pecadores. Cristo não morreu por você quando você foi puro ou estava puro. Cristo morreu por você enquanto você era pecador. E o versículo que torna clássico este amor é aquele que diz: porque Deus amou o mundo sacrifício. Cristo, ele te ama. Cristo, ele criou todas as coisas. Ele criou a atmosfera perfeita. Ele criou todas as leis da natureza perfeitas. Ele criou você perfeito por amor. Além de ter te criado de maneira perfeita, porque ele afirma que tudo o que ele fez era bom. Ele te criou de maneira perfeita. Ele habita com você, ensinando todos os dias aquilo que era necessário para nós termos uma trajetória aqui na terra tranquila. Mas isso não bastava. Ele se sacrifica por mim e por você. Porém, queridos, se aí parasse, Paulo disse que não teria sentido a nossa fé. E aí precisava de algo mais. E esse mais é saber que Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitasse, seria vã a nossa fé. Amados, este que celebramos no dia de hoje, ele criou todas as coisas. Ele habitou conosco. Ele se sacrificou por cada um de nós. E no terceiro dia, ele ressuscitou. Glória a Deus. Amados, Lucas 24, 5 e 6 diz: amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Glória a Deus. Amados, este que celebramos o nascimento dele está vivo, sentado à destra do nosso Deus Todo-Poderoso, intercedendo, advogando por cada um de nós, aguardando o grande dia em que vai olhar para nós e dizer: vinde benditos do meu Pai, para um lugar preparado desde a fundação do mundo. Este é o Natal, esta é a celebração que precisamos estar alinhando dentro dos nossos corações. Amados, ele venceu a morte. 1 Coríntios 15, 55, 56 diz: onde está
ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Queridos, através da ressurreição de Cristo, nós também, no grande dia, seremos ressuscitados. Nós também, no grande dia, estaremos nos encontrando com Ele lá no céu, para o gozo eterno, para as bodas do Cordeiro, para um lugar onde não tem choro, não tem dor, não tem pranto. Tudo isto porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e esse filho, queridos, criou todas as coisas, habitou conosco aqui na terra, humilhou-se de maneira extraordinária, se sacrificando por mim e por você. Porém, a morte não conseguiu detê-lo. Assim como foi representado hoje no batismo, onde aqueles morreram para o mundo e ressuscitaram, nasceram para Deus, Cristo, Ele também ressuscitou. Queridos, estas são as ações contidas nas palavras de Cristo, onde Ele diz: está consumado. O tempo se cumpriu. E agora? E agora? O que falta? De Cristo? Nada. Porém, eu e você, nos falta todos os dias reconhecer que tudo isso que foi falado hoje é verdade, e celebrarmos o verdadeiro Natal, que é Jesus. Amados, comemoramos hoje o nascimento daquele que fez tudo, criou, ensinou, morreu e ressuscitou, para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Queridos, que ao entender que nosso Natal é Cristo, venhamos a ter uma noite de paz. Que cada um de nós, ao entender que o nosso Natal é Cristo, venhamos a ter uma noite de amor, sabendo que em Belém, o nosso Salvador, o meu Salvador, o seu Salvador, Ele nasceu. Ele é rei, Ele é rei da paz, Ele é rei da terra, Ele é rei dos céus, e Ele é o rei do teu coração. Ele quer cada dia mais governar o teu coração. Ele quer cada dia mais estar alinhado com os teus pensamentos. Ele quer cada dia mais que você guarde as palavras dele no seu coração, para que cada vez menos venhamos a pecar contra ele. Guarde em seu coração hoje estas palavras: está consumado. O que ele precisava fazer, ele fez. Agora é comigo e com você. Vamos meditar na letra deste hino.